E eu gosto de vir aqui por conta da conexão que eu sinto, que esse lugar traz, né? E de me conectar com a natureza, porque a gente fica mais próximo, né? Parece que fica mais intenso, desde o ar que nós respiramos até o contato com a areia, o contato com a água, logo de manhã, com um pouco de verde que tem, né? Com as pedras, enfim, com o sol direto. Eu sei que isso ajuda muito na produção de serotonina do cérebro, esse contato com a natureza, já falei várias vezes para vocês, sensação de felicidade, de bem-estar, né? E a conexão, estar conectado, estar presente é a coisa mais importante, é o modo principal, o modo mais satisfatório de vida. Por isso que grandes mestres, eles sempre prezam primeiro para conexão, estar no presente. E as reflexões hoje são sobre isso, são sobre conexão. No nosso mundo atual, é muito natural que a gente já acorde, já pegue o celular e já corra para as redes sociais, Instagram, Facebook, para já receber estímulo, ou na esperança de que algo tenha acontecido ali. A gente precisa saber o que é, né? A gente precisa se conectar com aquela rede ali, com o que aparece ali, nós precisamos saber. E isso é também uma reação do nosso cérebro que libera catecolaminas, que libera dopamina, que é um hormônio um neurohormônio, né? Um neurotransmissor que nos estimula muitas vezes a ação, a agirmos, a fazermos alguma coisa, é chamado de hormônio do prazer, ou seja, a busca pelo prazer. E muitas vezes as redes sociais, elas nos evocam isso, né? Essa busca pelo prazer. E quando a gente entra na rede social e vê a vida das pessoas ali que a gente segue ou que nós estamos olhando, a tendência é que esse contato ele gere em nós uma ansiedade, né? Porque nós começamos a refletir sobre a nossa vida e olhar para aquelas vidas lá, ou para essas vidas aqui, e a gente começa a ficar ansioso, fala, poxa, a vida está acontecendo para as pessoas e não está acontecendo para mim, então eu preciso correr, né? Ou a reflexão é, eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa urgente, ou a reflexão é, poxa, como minha vida é uma porcaria e a vida das pessoas é maravilhosa, né? Então, isso também traz ansiedade, traz uma certa melancolia em nós, aspectos, emoções que são negativas, que são ruins, né? Ou que evocam essa ansiedade, essa necessidade de fazer algo, mas eu não sei o que é, essa necessidade de conquistar, de ter algo que eu não sei o que é, né? Então isso é muito natural. É por isso que também as redes sociais, também esse contato direto com o celular, ele é viciante, também esse contato imediato com esse aparelho eletrônico, com a vida que acontece ali dentro, ele também. É óbvio que eu estou falando com vocês aqui em uma rede social, de um celular, mas primeiro eu procurei me conectar e estando aqui, as coisas que eu vivenciei aqui, os mergulhos de autoconhecimento que eu tive aqui, me ajudaram a perceber uma outra coisa que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas nunca tinha percebido tão intensamente e internamente dentro de mim, como quando eu pude vivenciar essa experiência de autoconhecimento profundo. O Osho, eu gosto muito de ler o Osho porque ele fala muito sobre isso, sobre a gente precisa encontrar quem nós somos primeiro. Nós precisamos encontrar os nossos talentos, as nossas habilidades. Existe uma bússola interna de satisfação que nós precisamos atingir.
que nós precisamos nos direcionar por ela. É ela que vai trazer para nós uma satisfação de vida. E quando a gente procura essa bússola na vida de outras pessoas, nas realizações de outras pessoas, no que está acontecendo, e isso gera em nós uma ansiedade, isso tende a nos tirar ainda mais da nossa bússola interna, do nosso ponto interno de satisfação. E é muito interessante porque a gente não precisa procurar isso está dentro de nós já sabemos intuitivamente, mas muitas vezes nós queremos viver outra vida, nós não queremos aceitar quem nós somos, nós não queremos sermos quem nós somos, nós procuramos muitas vezes viver outras vidas, nós criamos outras vidas ideais nas nossas mentes que não são a nossa e queremos viver aquilo. E isso é um grande gerador de ansiedade. Hoje a ansiedade, que é um estado, que é uma manifestação interna, que não é algo que precisa nos acompanhar a vida toda, é um hábito. A ansiedade é um hábito. A ansiedade é um condicionamento que nós colocamos em nós mesmos e que nós podemos agir de outra forma em relação a ela. E muitas vezes essa ansiedade ela acontece justamente por isso, porque nós queremos viver outra vida que não é a nossa, nós queremos nos colocar, nos projetar em outra realidade que não é a nossa. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que nós devemos aceitar e ficar parados em relação à nossa vida, não, mas nós precisamos saber primeiro quem nós somos. Primeiro o autoconhecimento, primeiro conhece-te a ti e depois a gente busca as realizações e depois a gente se direciona, porque a gente vai saber onde nos basear, a gente vai saber onde nos nortear, né? Nós vamos saber aonde recorrer quando a ansiedade vier, aonde nos refugiarmos quando muitas vezes tivermos dúvidas ou a ansiedade ou a necessidade de pressa ela quiser tomar conta da nossa mente, entende? Então muito disso vem dessa visão, dessa busca pelo externo, dessa busca por viver outra vida que não é a nossa. Então uma grande reflexão que me veio durante esse período de autoconhecimento é que eu sempre fui muito reflexivo, eu sempre fui assim. E agora, com esse período da internet em que a gente modela muita gente, que está dando certo, né? Então o jeito de falar muitas vezes, a forma de pensar, a forma de agir, de viver, né? Muitas vezes a gente quer modelar aquilo porque acha que aquilo vai caber em nós, que aquela forma vai dar certo em nós também. E nós temos que buscar primeiro a nossa verdade. Parece uma coisa clichê, mas é real, tá? Então, nesse momento de reflexão, de autoconhecimento, o que mais me veio à tona foi que eu deveria ser exatamente quem eu sou. Eu deveria ser exatamente como eu sou. A minha consciência, o meu interno mais profundo, o meu self, ele não estava interessado muito nas minhas conquistas externas em termos de que profissão eu teria, de que conquistas materiais eu teria, desde que eu pudesse expressar e ser quem eu sou, desde que eu pudesse expressar o Júnior como ele é, desde que eu pudesse refletir da forma que eu reflito, desde que eu pudesse acreditar que tem valor naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto profundamente, naquilo que eu falo, e falar para as pessoas quando tiver valor aquelas palavras, quando tiver algo a acrescentar. Esse olhar que eu tenho sobre o mundo, só eu consigo ter, e eu consigo transmitir isso para as pessoas conversando, contando histórias. É como se eu fosse o Forrest Gump, que tem muita
que nunca perde o contato com o arquétipo da inocência. Quem já assistiu Forrest Gump sabe que é um grande contador de histórias, que fala coisas que muitas vezes parecem até mentira, né, nas suas histórias no filme, mas que são coisas que ele vivenciou e vivenciou intensamente. Ele nunca quis estar, ele nunca nem pensou em ser outra pessoa, mas ele sofria, ele se alegrava, ele teve conquistas, ele teve baixas, enfim, ele viveu intensamente como ele era. Então o filme do Forrest Gump, ele traz muito esse arquétipo, e isso apareceu muito para mim durante esse momento. Isso foi muito forte no meu momento, e talvez seja também para você que está me assistindo aqui e que não está vivendo quem você é, não está aceitando ser quem você é. Para mim, por exemplo, é muito fácil ligar o celular e falar sobre conteúdo, trazer informações neurocientíficas, de estudos ou de leituras, né? E trazer isso aqui na rede como reflexão. Mas é muito difícil falar de mim. Eu nunca falei de mim, eu sempre mais ouvi do que consegui falar sobre mim, sempre mais ouvi as outras pessoas, sempre mais pude raciocinar, muitas vezes dentro do meu aparato, para ajudar as pessoas a solucionarem, a refletirem de uma forma que solucionasse os seus problemas, mas eu nunca falei muito de mim. Então é um desafio também abrir isso, esses momentos de autoconhecimento, esses momentos de reflexão. Mas eu sei que de alguma forma isso também conecta as outras pessoas. Isso também conecta as reflexões das pessoas. Então é muito importante eu falar isso, para que você também reflita dentro de si e entenda onde está a sua ansiedade. Por que você está ansioso? Por que você está querendo viver uma vida muitas vezes que não é a sua? Ou porque existe uma urgência interna em viver quem você é, e você não está fazendo isso porque você está tentando agradar. Que a base da nossa personalidade, do nosso ego, é tentar agradar outras pessoas. Isso é natural. A gente cria uma personalidade para viver em sociedade, e essa personalidade precisa agradar, precisa se encaixar, precisa ser aceita. E muitas vezes, por conta dessa aceitação, nós nos anulamos para agradar outras pessoas, e essa é a fórmula do fracasso, com certeza. Essa é a fórmula de você viver na depressão ou na ansiedade. Por quê? Porque existe dentro de cada um de nós talentos, habilidades, aptidões, reflexões, verdades, sentimentos que só nós podemos reunir em uma única pessoa, em um único ser. E aquilo tem muito valor, desde que eu passe a operar naquela frequência, desde que eu passe a manifestar aquilo, a viver aquilo com intensidade, a ter a coragem de ser quem eu sou. Desde que eu faça isso, isso tem muito valor. E quando eu me afasto disso, isso causa um vazio, um vácuo dentro de mim, porque eu não estou operando no meu máximo potencial, eu não estou operando dentro das minhas aptidões. Então o autoconhecimento, ele é muito importante por isso. Por quê? Porque eu consigo enxergar esses meus valores, essas minhas aptidões, essas minhas habilidades, esse quem eu sou interno, e eu consigo também eliminar as ilusões sobre quem eu sou. Eu consigo ter segurança em não querer agradar todo mundo o tempo todo. Eu consigo ter segurança em não querer viver uma personalidade que não faz parte de uma verdade, mas que é uma personalidade que vai agradar aos outros, que vai me render cliques, curtidas, olhares, enfim, de aprovação, mas que vai me gerar um vazio interno, sabe? Então isso é muito importante. É muito importante no autoconhecimento que nós tenhamos essa segurança, essas reflexões, esse sentimento de estar, de pertencer a algo que te preenche internamente,
E muito além do que os gatilhos sociais de criação da personalidade, existe também as necessidades instintivas de competição, de evitar a dor e de buscar o prazer constantemente. E muitas vezes isso atrapalha, coloca uma venda nos nossos olhos, porque nós buscamos o prazer momentâneo e não conseguimos planejar uma vida para um prazer posterior muito maior, para uma conquista mais duradoura, mas que demanda mais tempo, mais esforço, mais dedicação, mais energia pessoal, entende? Isso também gera ansiedade. Então a gente vê aquela vida dando certo na rede social e a gente quer correr, eu preciso, a gente tem pressa, isso evoca pressa dentro de nós, eu preciso correr, mas correr para onde? Sabe, eu me pergunto, para onde que eu vou correr se a minha vida ela tem prazo de invalidade? A vida física, nesse corpo, nessa personalidade júnior aqui, ela tem prazo de validade. 80, quem sabe, se eu me cuidar bem, 90, 100 anos, não sei, mas tem prazo de validade. Para onde eu vou correr? Para onde eu quero correr se eu vou envelhecer? Para onde eu quero correr se eu vou morrer? Enfim, correr para onde? É por isso que eu uso a analogia dos cachorros correndo atrás do coelho, numa corrida daqueles cachorros que correm, sabe? Porque eles nunca vão alcançar aquele coelho. Então a gente precisa eliminar as ilusões. A gente está correndo para onde? Para qual direção? Quem corre para qualquer lugar, corre em círculos, corre para qualquer lugar e não chega a lugar nenhum. Então para onde a gente está correndo e por que a gente está correndo? Então a vida também exige o próprio tempo. E falar isso para alguém que é ansioso, que entra muito fácil no estado de ansiedade, é muito difícil de aceitar, porque a gente precisa entender que a vida também tem o tempo dela. Quem gerencia a vida, a inteligência suprema que gerencia a vida, ela também possui o próprio tempo para que as coisas aconteçam, ela possui o próprio tempo para que as nossas realizações, ou que as coisas nas nossas vidas se manifestem. Então depende do nosso esforço, a gente tem que viver, sabe? Tem até um pensamento que é: viva como se Deus não existisse, ou haja como se Deus não existisse, ou haja como se não dependesse nada de Deus, e ore, medite como se tudo dependesse de Deus, entende? Então a gente precisa nos conectarmos com essa força interna, com essa força divina, mas nós precisamos de ações mais direcionadas. E aí que entra o não correr, sabe? Então a gente o autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas aptidões, porque isso vai nos direcionar. A gente vai ter uma clareza maior sobre para onde nós devemos ir, como ou para onde nós devemos nos manifestar. Então a gente para de correr e passa então a ter uma firmeza maior dentro de si, a termos uma segurança maior em nos direcionarmos, em nos projetarmos na nossa vida, dentro das nossas habilidades e capacidades, e a manifestar esse melhor, buscando cada vez melhorar mais, buscando cada vez manifestar mais isso. E isso vai nos direcionando, isso vai nos levando para algum... Imagine você, por exemplo, que uma pessoa ela tem uma enorme habilidade em se conectar com as pessoas, em conversar, em ter contato e conexão com as pessoas. E ela hoje está sentada atrás de uma mesa, mexendo com papéis, com números, com computador, e não tem esse contato com as pessoas dentro do seu trabalho. Eu sei, eu entendo que existem muitos caminhos que a gente precisa muitas vezes tomar, que a necessidade muitas vezes faz com que a gente tome um caminho que não é bem aquilo que a gente tem habilidade, mas é o melhor que tinha para o momento. Mas, concomitante a isso, nós precisamos também desenvolver o nosso autoconhecimento para descobrir quem nós somos e termos a coragem muitas vezes de mudar o que é preciso para que a gente
para que nós nos sintamos mais completos e preenchidos. Então, nós precisamos buscar essa conexão com quem nós somos. E sentado atrás de uma mesa, muitas vezes, que não expressa as suas habilidades, que você não consegue se conectar com as pessoas, muitas vezes, ou talvez esse não seja o seu caminho. Então é preciso que a gente comece a pensar numa transição de carreira ou de vida, enfim, ou buscar alternativas para que você consiga manifestar aquilo que você tem de habilidade, porque o mundo precisa disso. Pessoas frustradas não se interessam pela vida, pessoas frustradas querem se esconder, querem se isolar, querem passar as horas de trabalho e depois ir para o happy hour, depois ir para alguma coisa que cause uma satisfação, que alivie essa carga de estresse, gerada por eu estar fazendo algo que não me satisfaz, que não tem sentido para mim. Então nós precisamos buscar o sentido nas coisas, nós precisamos buscar a conexão, porque pessoas conectadas, pessoas que estão expressando o seu melhor, elas fazem na sociedade, elas criam na sociedade, elas criam valores, elas manifestam valores e elas influenciam positivamente outras pessoas, sem enganação, sem uma vida ilusória, mas mostrando um caminho e mostrando que é possível. Esse é o princípio da modelagem, por exemplo, na PNL, em que a gente olha uma pessoa e extrai o melhor daquilo, extrai daquilo algo que vá nos engrandecer, sabe? Que vá nos transformar ou que vá nos incentivar a buscarmos o nosso próprio caminho, a buscarmos expressar aquilo que nós expressamos ou aquilo que nós temos de habilidade. Então, eu, ao longo da minha vida, também procurei e procuro trazer muitas histórias de pessoas. Criei podcasts, criei um canal de entrevistas justamente para isso, para que a gente possa olhar a vida de algumas pessoas que se sentem presentes consigo mesmas, em alguns aspectos pelo menos, ou nos aspectos profissionais, e nós possamos refletir e usar aquelas pessoas como modelo, não para fazer o que elas fazem, mas para buscar o como, sabe? Enxergar o como dentro delas, elas se conectam com a realidade e então buscam os próprios caminhos, para que elas sirvam de espelho nesse sentido, esse espelho mais profundo. Então, conexão é isso, é ser quem você é não ter vergonha de ser quem você é. E quando eu digo ser quem você é, não é para você expressar, eu sou assim e não mudo, eu sou assim, quem quiser me aceite. Muitas vezes você é fofoqueiro, fofoqueira, muitas vezes você torce ou pelo menos é contra a vida das outras pessoas, contra as conquistas das outras pessoas, fala mal, enfim, você está preso a valores que não são valores. Então isso não é você, isso são ilusões. Quando eu digo pra gente ser quem nós somos, é para buscar em essência, é para respirar, para esperar o que vem automático na mente passar, e daí sim você entrar em contato com o que você realmente é, manifestar virtudes, tá? Manifestar virtudes, é isso, é sobre isso que se trata então a reflexão de conexão. Olha que só lindo, de conexão de hoje, tá? Sobre isso, sobre manifestar virtudes, sobre se conectar primeiro, descobrir, se conectar com quem você é, com quem nós somos, e então manifestar o nosso melhor. A partir disso, com um norte, com um ponto de equilíbrio interno onde nós possamos nos refugiar, sem pressa, sem a menor necessidade de viver algo que não é para nós. E quando a gente faz isso, nós nos perdemos de nós mesmos. Então, talvez a última frase dessa reflexão seja: não se perca de si mesmo, encontre-se, conhece-te a ti, assuma o controle da sua vida.